Na correria dos dias, entre barulhos de notificações e compromissos inadiáveis, há momentos em que a vida pede silêncio, não o silêncio comum, mas aquele que cala a alma para ouvir o que realmente importa. E se você está aqui, agora, talvez este seja o seu momento de escutar algo que pode transformar sua visão sobre a vida. Essa não é apenas mais uma história. É um convite para reacender aquela chama que o tempo, as dores e as frustrações tentaram apagar. Tudo começou em um cantinho esquecido do mapa, uma casinha modesta em Carapicuíba, interior de São Paulo. Ali, entre paredes simples, vivia uma família guerreira, sustentada por algo mais forte que qualquer riqueza, uma fé inabalável. Mas até os mais fortes enfrentam tempestades. E a deles veio na forma de um diagnóstico que cortou o coração como uma lâmina fria. Miguel, o caçula da casa, nasceu em silêncio. Surdez congênita. Um mundo sem sons, sem palavras, sem os bom dia tão sonhados por uma mãe que apenas desejava ouvir, uma única vez, a doce palavra mamãe. Imagine a dor de se deitar todas as noites e ouvir apenas o grito mudo da ausência. O silêncio, aquele que não conforta, mas aperta o peito. Mas naquela casa, o chão era altar e o céu, resposta. A mãe de Miguel não se rendeu à dor. Ela se ajoelhava dia após dia, com a mão sobre a cabeça do filho, e orava com a força de quem sabe que, mesmo sem respostas, Deus ouve. Se for da tua vontade, Senhor, cura o meu filho. Mas se ele tiver que viver assim, então faz da vida dele um milagre. Um sinal do teu amor. Essas palavras subiam ao céu como flechas de fé. E mesmo que Miguel não ouvisse, Deus ouvia. Foi em uma noite comum de domingo, em uma daquelas igrejas simples, com bancos de madeira gastos e o som de um ventilador barulhento disputando espaço com os cânticos, que o inesperado aconteceu. O culto seguia seu ritmo humilde, quando, no meio de um antigo hino, daqueles que parecem costurar as feridas da alma, um movimento chamou a atenção. Miguel, apenas 3 anos de vida e uma história inteira de silêncio, levantou-se sozinho do banco. Seus olhinhos se fixaram no altar, como se estivessem vendo algo que ninguém mais podia ver. E então, sem aviso, ele caminhou, passos curtos, inseguros, mas firmes. No meio da igreja, como se o próprio céu tivesse lhe ensinado a melodia, Miguel começou a cantar. Não eram palavras claras. Não era uma música perfeita. Mas era mais do que isso. Era um som que atravessava o invisível, que cortava o ar pesado de incredulidade e fazia brotar lágrimas em olhos que já não sabiam mais chorar. Naquele instante, o silêncio foi vencido. A mãe caiu de joelhos, o pai apenas chorava em silêncio, tomado por uma emoção que palavras jamais poderiam traduzir. Pessoas se levantaram, algumas gritavam em êxtase: é milagre! Aleluia! Outras, sem conseguir dizer uma só palavra, apenas choravam. Ali, diante de dezenas de testemunhas, o impossível se fez presente. Não foi obra de remédios ou das mãos humanas. Foi um toque invisível, poderoso e amoroso. Um sinal claro de que, mesmo quando tudo parece calado, Deus continua escrevendo histórias de recomeços. E agora eu te pergunto, o que você tem deixado calar sua fé? Que silêncio tem gritado dentro de você? Se essa história tocou o seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe esperança. Espalhe fé. E lembre-se, por maior que seja o silêncio ao seu redor, há um Deus que continua ouvindo a sua oração. Deixe seu comentário, compartilhe a sua história e se inscreva no canal para mais mensagens que aquecem a alma e reacendem a fé. O milagre que você espera pode começar hoje. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Nas esquinas de Carapicuíba, nos mercados, nas praças, ninguém falava de outra coisa. O menino que nasceu em silêncio agora cantava, falava, e mais do que isso, logo começaria a pregar. Mas quando Deus coloca a mão, meu amigo, ele não escreve capítulos inacabados. O que aconteceu naquela noite milagrosa foi apenas a primeira página de uma história que atravessaria os limites da cidade, tocando corações por todo o Brasil. Anos se passaram, e foi então que essa história chegou aos ouvidos de alguém que jamais imaginaria ser impactado de forma tão profunda. O bispo Bruno Leonardo, conhecido por sua postura firme e palavras que alcançavam multidões, ouviu falar de Miguel. E diante do relato, ele não disse uma só palavra. Mas não se engane,
Havia mais eloquência naquele silêncio do que em 1000 sermões. Era o mesmo silêncio daquela mãe ajoelhada anos antes. Um silêncio que não é vazio, mas cheio. Um silêncio que ora, que ouve, que sente. Um silêncio onde Deus sussurra aos corações mais atentos. E antes de continuar, deixa eu te perguntar, o que esse silêncio está dizendo a você agora? Se essa história já tocou a sua alma, se há uma chama reacendendo aí dentro, se inscreva agora no canal. Não por números, mas porque cada clique é um passo para espalharmos mais fé, mais esperança, mais milagres para quem já quase desistiu de acreditar. Porque acredite, isso aqui é só o começo. Depois daquela noite em que o impossível se fez rotina, a casa humilde dos pais de Miguel se encheu de um som diferente. Era a voz de um menino que não apenas falava, mas carregava autoridade em cada palavra. Enquanto as outras crianças brincavam de ser heróis e sonhavam com brinquedos novos, Miguel folheava a Bíblia com dedos pequenos e olhos atentos. Os colegas assistiam desenhos animados. Ele ficava vidrado nas antigas pregações, como se cada palavra fosse um tesouro escondido. Quando perguntavam, Miguel, o que você quer ser quando crescer? Sem hesitar, sem sequer desviar o olhar, ele respondia, quero ser profeta, pregador da palavra. No começo, os adultos sorriam com ternura. Era fofo, era bonito. Mas acharam que era só mais uma fase de criança. Ah, como estavam enganados! Miguel não falava de um sonho, ele vivia um chamado. Nos cultos, enquanto a maioria das crianças corria pelos corredores ou adormecia no colo dos pais, Miguel se levantava e pedia uma oportunidade. E quando aquele microfone caía em suas pequenas mãos, o que saía de sua boca não parecia vir de um garoto de 5 anos. Era como se o céu se inclinasse para ouvir. Meus irmãos, Jesus está voltando. Deus me mostrou um sonho esta noite. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. A igreja mergulhava em um silêncio cortante. Homens feitos se entreolhavam em lágrimas. Mulheres se ajoelhavam sem conseguir conter a emoção. Era impossível negar, o Espírito Santo tomava aquele lugar apenas ao som da voz de um menino. O próprio pastor da igreja, um homem calejado pela vida e pela fé, disse numa reunião de obreiros: esse menino é diferente. Isso não é ensaio, isso é Deus. E assim, de culto em culto, a voz de Miguel ultrapassou as paredes de sua igreja. Primeiro nas igrejas vizinhas, depois nas cidades próximas, até que o estado inteiro conhecesse o nome do menino profeta. Pequenas congregações, grandes templos, eventos regionais. Miguel estava lá. Sereno, humilde, mas quando abria a boca, era como se um trovão espiritual rasgasse o céu e fizesse a terra tremer. E a história, bem, ela ainda não acabou. Se você sente que algo grande também está prestes a acontecer na sua vida, declare isso nos comentários. Compartilhe essa mensagem. Seja um multiplicador de esperança. E nunca se esqueça, quando Deus escreve uma história, Ele jamais escreve o ponto final antes de um grande recomeço. E como em toda grande história de luz, as sombras também começaram a se mover. Por onde Miguel passava, deixava rastros de fé e corações em chamas. Mas, quanto maior a luz, maior a escuridão que tenta se aproximar. E foi nesse cenário que as críticas começaram a ecoar como trovões distantes, prontos para tentar abafar o som da verdade. Alguns diziam que era tudo ensaiado. Outros, mais duros, chamavam de manipulação. Como poderia, afinal, um menino de apenas 5 anos ter palavras tão maduras, tão cheias de peso e autoridade? Diziam que era espetáculo, que era exagero, que não passava de um teatro bem encenado. Mas o que fez Miguel? Nada. Não rebateu. Não entrou em debates. Não perdeu tempo respondendo àqueles que não conseguiam enxergar além das aparências. Ele apenas orava, e continuava pregando. Porque quem carrega um verdadeiro chamado, não precisa provar coisa alguma. A própria vida é a prova. A jornada é o testemunho. E foi exatamente nesse ponto da história, quando a luz de Miguel já começava a incomodar quem vivia nas sombras, que um nome inesperado entrou em cena, Bispo Bruno Leonardo. Mas essa parte eu te conto no próximo capítulo. Antes, me diz,
O que você faria se visse um menino de 5 anos pregando com mais autoridade do que muitos adultos experientes? Você acreditaria? Duvidaria? Ou simplesmente cairia de joelhos, com os olhos marejados, sentindo a presença de Deus? Deixe aqui nos comentários. Sua opinião pode ser exatamente a palavra que alguém precisa ler hoje para reacender a fé. E agora, prepare-se, porque o que aconteceu depois foi algo que só o céu poderia ter escrito. Não foi pela internet, nem por vídeos virais. Nada disso. A primeira vez que o bispo Bruno Leonardo ouviu falar sobre Miguel Oliveira foi de um jeito que só Deus sabe orquestrar. Era uma tarde comum. O bispo estava em seu escritório, revisando as mensagens da semana, folheando cadernos cheios de esboços e reflexões. Foi então que um velho amigo, um pastor visitante, entrou pela porta. Mas havia algo diferente em seu olhar, um brilho que denunciava que algo grandioso estava para ser contado. Sem rodeios, o amigo soltou a frase que ecoou como um trovão suave. Bispo, o senhor já ouviu falar de um menino que prega como se tivesse 50 anos de ministério? Bruno Leonardo ergueu os olhos, curioso, mas contido. Já tinha ouvido histórias de crianças talentosas, jovens eloquentes, mas raramente algo que realmente tocasse a alma logo de início. Como é o nome dele? Miguel. Miguel Oliveira, de Carapicuíba. Tem só 6 anos, bispo, mas fala com uma unção que arrepia até os mais duros de coração. O pastor puxou o celular do bolso, quase como quem revela um segredo sagrado. E ali, na tela pequena e tremendo levemente nas mãos, estava o vídeo. Miguel, tão pequeno que seus pés nem tocavam o chão do púlpito, olhos cheios de lágrimas e uma voz que parecia atravessar o tempo e a eternidade. Deus está chamando esta geração para um recomeço. Ele vai usar crianças, velhos, simples e sábios. Mas só quem tiver o coração quebrantado vai entender. O vídeo nem havia terminado, mas o bispo já estava em silêncio. E quem conhece Bruno Leonardo sabe, quando ele silencia, é porque Deus está falando diretamente ao seu coração. Ele recostou-se na cadeira, fechou os olhos por um instante, com a voz embargada de emoção, murmurou: "Esse menino tem algo diferente." O amigo sorriu, como quem já sabia a resposta. "Eu sabia que o senhor ia sentir, bispo. Não é normal, tem algo aí." Mas o bispo não respondeu. Levantou-se devagar, caminhou até sua estante de livros, pegou um velho caderno de anotações e, em meio às páginas marcadas pelo tempo, escreveu apenas 2 palavras: Miguel Oliveira. Naquela noite, antes de dormir, Bruno Leonardo fez algo que poucos sabem. Sozinho, no silêncio do seu quarto, ajoelhou-se diante do Deus que tudo vê e tudo conhece. E com a humildade de quem entende o peso de um verdadeiro chamado, orou por um menino que jamais tinha visto pessoalmente. Senhor, se esse menino é o teu escolhido, guarda-o, livra-o do orgulho, do engano, da vaidade. Que ele nunca se perca do propósito que o Senhor escreveu para a vida dele. E ali, no segredo da madrugada, enquanto a cidade dormia, mais uma vez, Deus ouvia. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe. Que outras vidas sejam alcançadas por essa chama de fé. E lembre-se, o próximo capítulo pode estar sendo escrito agora, na sua vida. Algumas orações não precisam de muitas palavras, basta que sejam ditas com a verdade que faz o céu se inclinar. E naquela madrugada silenciosa, foi exatamente assim. Senhor, não deixe que a fama roube o propósito. E se um dia for da tua vontade, permita que eu veja com os meus próprios olhos aquilo que o Senhor está fazendo através desse menino. Simples, mas carregada de uma sabedoria que poucos entendem. Porque o bispo Bruno Leonardo sabia, dons impressionam, mas é o caráter moldado por Deus que sustenta uma vida inteira. Nos dias seguintes, parecia impossível escapar daquele nome. Onde quer que fosse, nas igrejas, nas reuniões, nas conversas casuais. Miguel Oliveira. Mas o que mais impressionava não era apenas a história de uma criança que falava bonito. Era a forma como o nome dele era pronunciado, como quem não fala de um talento, mas de um chamado profético. E foi então que o bispo decidiu, era hora de ver com os próprios olhos. Sem anúncios, sem holofotes. Apenas chamou um assessor de confiança e disse calmamente: "Marque para mim um culto discreto.
Quero visitar aquela igreja em Carapicuíba. Mal sabia ele que o céu já estava orquestrando um encontro que ficaria marcado na eternidade. Era um sábado chuvoso. O céu, mais cinza que o habitual, parecia pesar sobre a cidade. O trânsito de São Paulo, como sempre, caótico. Mas nada disso impediu a decisão de um coração guiado por algo maior. Naquela tarde, sem avisos, sem comitiva, apenas ele, 2 obreiros e um motorista de confiança, seguiram em direção a uma pequena igreja em um bairro simples de Carapicuíba. Lá dentro, o culto já fervia. O templo era pequeno, mas a atmosfera, indescritível. Pessoas de pé, outras ajoelhadas, mãos erguidas em rendição, louvores que cortavam o ar. E no púlpito, lá estava ele, Miguel Oliveira. Apenas 6 anos, microfone em mãos, e uma autoridade que não combinava com a sua pequena estatura, mas que carregava o peso do céu. Hoje, Deus vai revelar corações. Ele não quer máscaras. Ele quer rendição. A voz do menino ecoava, como um trovão saindo de um peito pequeno, mas cheio da presença de Deus. Do lado de fora, o carro do bispo encostou. O pastor da igreja, surpreso e emocionado, correu para recebê-lo. Era impossível ignorar a presença de Bruno Leonardo. Mesmo em silêncio, sua figura carregava respeito e reverência. Mas o que aconteceu a seguir foi daquelas cenas que marcam a eternidade. Assim que o bispo pisou na porta da igreja, Miguel parou a pregação. Fez-se um silêncio profundo. O menino fechou os olhos, respirou fundo, e então, com uma voz calma, mas carregada de algo inexplicável, declarou: "Entrou alguém que carrega a mesma unção que me visitou quando eu ainda era só um bebê." A igreja inteira ficou perplexa. Uns se viraram para ver, outros começaram a chorar sem conseguir se conter. O bispo, surpreso, permaneceu ali, parado na entrada. Não queria chamar atenção, não queria interromper. Mas Miguel, com a segurança de quem ouve direto do alto, apontou na direção dele. "Deus disse que esse homem ainda será instrumento para proteger a minha caminhada." Naquele instante, Bruno Leonardo sentiu um peso, mas não era um fardo humano. Era uma daquelas presenças que fazem os joelhos tremerem, não de medo, mas de pura reverência. Silencioso, ele caminhou até um banco ao fundo da igreja e se sentou. O culto seguiu, mas tudo já havia mudado. Havia ali um ambiente de glória, um tipo de atmosfera que palavras não explicam, apenas corações sensíveis conseguem sentir. Quando o culto terminou, Miguel desceu do púlpito e, como uma criança que corre ao encontro de um avô querido, foi até o bispo. Sem orgulho, sem vaidade, apenas uma pureza rara. O abraço foi rápido, mas carregado de algo eterno. Ali, não eram apenas gerações que se encontravam, eram 2 unções que se reconheciam. Bruno, emocionado, segurou os ombros do menino e disse com a voz embargada: "Você tem um dom precioso, Miguel, mas a caminhada será longa. Promete que vai continuar humilde?" Sem hesitar, com a mesma força que já o acompanhava, Miguel respondeu: "Prometo, bispo. Mas ora por mim, ora para que eu nunca me perca." Naquele instante, Bruno Leonardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele não seria apenas mais um admirador. Ele seria um intercessor, um guardião silencioso daquela promessa viva. E desde aquele dia, algo mudou. Bruno passou a acompanhar Miguel à distância, em orações silenciosas, em conselhos discretos. Como quem entende que alguns tesouros são preciosos demais para ficarem desprotegidos. E você, meu irmão, minha irmã, o que Deus tem colocado nas tuas mãos para proteger? Quem sabe, hoje, você não é chamado a ser um guardião de promessas, um intercessor de futuros proféticos. Deixe seu comentário, compartilhe essa mensagem de esperança e, se ainda não fez isso, inscreva-se no canal. Porque grandes histórias não terminam, elas apenas estão começando. E quem sabe, a próxima seja a sua. E você, meu irmão, minha irmã, você ainda acredita que Deus escreve encontros que mudam destinos? Já viveu um momento em que, sem aviso, percebeu que estava diante de alguém que transformaria sua história? Se essa lembrança bateu forte aí dentro, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ser o sopro de esperança que alguém precisa hoje.
Mas enquanto você pensa nisso, deixa eu te contar o que aconteceu depois. Tudo começou de um jeito que o inimigo conhece bem, não pela verdade, mas pela distorção dela. Pegaram um vídeo de Miguel. Não era uma pregação completa, apenas um recorte maldoso, editado com o único objetivo de manchar o que Deus estava fazendo. Nele, Miguel, ainda tão pequeno, dizia com intensidade: "O Senhor me mostrou que muitos pastores estão enganando o povo." Mas o que não mostraram foi o restante, o contexto, a explicação. Na verdade, ele falava sobre uma geração de líderes comprometidos, de adoradores sinceros, de corações quebrantados que Deus está levantando. Mas cortaram, editaram, espalharam a mentira como fogo em palha seca. E em poucas horas, a internet virou um tribunal impiedoso. Memes, zombarias, vídeos de reações debochadas. Mais um falso profeta mirim. Onde já se viu? Criança não tem autoridade. Miguel não entendeu de imediato, mas a mãe dele, ela entendeu. Chorou escondida, abraçada ao filho, e mais uma vez, em silêncio, orou: "Senhor, não permita que a maldade do mundo apague a chama que o Senhor mesmo acendeu." Do outro lado, em seu silêncio sábio, o bispo Bruno Leonardo viu tudo acontecer. Não reagiu na emoção. Não entrou na tempestade de palavras vazias. Ele orou primeiro: "Deus, o Senhor quer que eu fale ou que eu me cale?" E na manhã de domingo, durante uma transmissão ao vivo, ele fez o que poucos esperavam. Sem citar nomes. Sem levantar polêmicas. Apenas deixou o coração falar. Quando Deus resolve usar alguém, ele não pergunta a idade, nem o sobrenome, nem o endereço. Ele vê o coração. E se Deus levantou uma criança para profetizar, quem somos nós para duvidar? Aquelas palavras foram como um vento suave que apaga incêndios de ódio. A internet virou de novo, mas desta vez, virou em favor de Miguel. Perfis cristãos começaram a compartilhar as palavras do bispo. Vídeos antigos de Miguel, com pregações genuínas, voltaram a circular, mas agora, vistos com outros olhos. Até aqueles que zombaram, começaram a rever seus conceitos. Mas o mais bonito não foi o que aconteceu em público. Foi o que o bispo fez em secreto. Ligou para a mãe de Miguel e disse apenas: "Eu estou com vocês. Não se preocupem com o barulho, o céu continua em silêncio, trabalhando." E naquela mesma noite, mandou entregar uma Bíblia personalizada para Miguel, junto com um bilhete escrito à mão: "Continue sendo pequeno diante dos homens, mas gigante diante de Deus." Bruno Leonardo. E foi aí, naquele ponto, que a vida de Miguel começou a mudar de verdade. Não apenas pelo apoio de um grande líder, mas porque, ainda tão jovem, ele entendeu: carregar um chamado é também carregar um peso. E você, que está aqui agora, já foi criticado por fazer aquilo que vinha do fundo do seu coração? Já teve sua fé julgada por pessoas que nem conheciam a sua história? Se sim, escreva nos comentários: "Eu já vivi isso." Sua luta pode ser parecida com a de Miguel. E a sua fé pode inspirar outros a permanecerem firmes. E então, chegou o dia de um dos maiores desafios da sua curta vida. Um evento grandioso. Uma conferência de jovens em um estádio lotado. Palestras, louvores, pregações, tudo preparado para impactar vidas. Mas naquele dia, Miguel não foi chamado para ser uma atração infantil. Ele foi convidado para pregar. O palco estava montado, as câmeras transmitiam ao vivo para milhares, talvez milhões, de pessoas em vários estados e até fora do país. O bispo Bruno Leonardo estava lá, em silêncio, ao lado da esposa e de um pequeno grupo de obreiros. Ele sabia, aquele não era apenas um evento, era um marco na história de Miguel. Quando o nome Miguel Oliveira foi anunciado, o estádio silenciou. Milhares de pessoas esperando, algumas com o coração aberto, outras céticas, duvidando do que viriam. Miguel subiu ao palco. Tão pequeno diante daquela multidão, mas com um microfone nas mãos e um chamado que fazia a alma parecer gigante. "Boa noite", ele começou simples, sem ensaio, sem script. E então, algo tomou conta daquele lugar. Deus me mostrou que o maior erro que muitos cometem é não entender o tamanho do amor de Deus.
Ele não quer nos ver tropeçar. Ele quer nos ver de pé. O bispo, sentado na plateia, fechou os olhos. Era impossível não se emocionar. Miguel falava com a calma de quem já tinha pregado para multidões invisíveis, os exércitos de anjos que certamente o acompanhavam desde o berço. Eu sou só uma criança, ele continuou, mas Deus não escolhe as pessoas pelo tamanho. Ele escolhe pelo coração. E se você entregar o seu coração a Ele, grandes coisas vão acontecer na sua vida. Não importa de onde você veio. O que importa é para onde Deus quer te levar. E então, algo sobrenatural aconteceu. Enquanto ele falava, jovens e adultos começaram a chorar. Lágrimas de arrependimento, de quebrantamento. Mãos se levantavam, corações se rendiam. Aquele estádio virou um altar. E o bispo Bruno, lá de baixo, com os olhos marejados, sabia. Naquele dia, diante de milhares de pessoas, um novo capítulo da história de Deus com essa geração estava sendo escrito. E quem sabe, o próximo nome a ser escrito, seja o seu. Compartilhe essa história, se inscreva no canal, e lembre-se, Deus continua chamando os improváveis para viverem o impossível. Você está pronto para dizer sim? A jornada de quem carrega um chamado nunca é simples. E para Miguel Oliveira, essa verdade se revelava a cada novo passo que dava. Não era apenas o talento que chamava atenção, mas algo muito maior, algo que muitos não conseguiam enxergar, mas que o bispo Bruno Leonardo via com clareza. A mão de Deus estava sobre aquele menino. Naquele dia, diante de um estádio lotado, enquanto o eco das últimas palavras da pregação ainda vibrava no ar, Miguel olhou diretamente para a câmera e, com a humildade que só os grandes de alma possuem, disse: Eu não sou nada, mas Ele, Deus, é tudo. Sou só um pedaço da obra dele. O estádio explodiu em aplausos, gritos e lágrimas. Mas, em meio àquele mar de vozes, o bispo se manteve em silêncio. Porque no profundo do seu coração, ele sabia, a jornada de Miguel estava apenas começando. Ao descer do palco, Miguel correu até o bispo, com um sorriso tímido e o olhar cheio de expectativa. Bispo, eu falei direitinho? Com a voz embargada e os olhos marejados, Bruno Leonardo segurou as pequenas mãos do menino e disse: Miguel, você falou com a voz de Deus. Nunca se esqueça disso. Não se deixe seduzir pela fama. Esse momento não é sobre você, é sobre o reino de Deus. E com a pureza de quem entende mais de propósito do que muitos adultos, Miguel apenas sorriu e respondeu: Eu sei, bispo, eu só quero fazer o que Deus me pediu. Foi assim, com a simplicidade de uma criança e a autoridade de um profeta, que Miguel Oliveira se consolidou como um dos maiores pregadores da sua geração, com a bênção e o acompanhamento silencioso do bispo Bruno Leonardo. O evento acabou, mas o impacto daquele dia, esse jamais seria esquecido. E agora, eu te pergunto, você já presenciou algo que reacendeu sua fé e te fez acreditar, de novo, no impossível? Já viu alguém como Miguel fazer o que, aos olhos humanos, era impossível? Se sim, compartilhe aqui nos comentários. Sua história pode ser a chave para reacender a fé de alguém que está prestes a desistir. Mas a jornada de um escolhido nunca segue um caminho livre de espinhos. Após aquele grande evento, muitos pensaram que a caminhada de Miguel seria uma estrada de vitórias sem fim. Mas a verdade é que toda fé precisa ser provada. E foi aí que vieram as tempestades. As redes sociais, que antes aplaudiam, agora se tornaram um campo de batalha. Críticas mais duras, falsas acusações. Diziam que Miguel era manipulado, que suas pregações eram ensaiadas, que tudo não passava de um show. Miguel, com a pureza de seus poucos anos, não entendia bem aquilo. Mas sua mãe, ela sentia o peso nos ombros do filho. Uma noite, diante de todo esse caos, Miguel desabafou em lágrimas. Mãe, será que Deus ainda me ama? Eu só quero pregar. Com um sorriso cheio de fé, ela segurou o rosto do filho e disse: Miguel, Deus te ama mais do que você pode imaginar. E se falam de você, é porque você está no caminho certo. Não pare, filho. Deus tem um plano maior do que tudo isso. Mas mesmo com essas palavras, a dúvida ainda rondava o coração do pequeno pregador. Naquela mesma noite, Miguel foi à igreja sozinho.
E no silêncio daquele templo vazio, ajoelhou-se diante do altar, ergueu as pequenas mãos e fez uma oração simples, mas poderosa. Deus, eu só quero ser usado por ti. Não importa o que digam. Me dá forças, só isso. Do outro lado da cidade, como se sentisse o peso daquela oração, o bispo Bruno Leonardo também estava de joelhos. E guiado por algo maior, naquela mesma noite, ele tomou uma decisão. Faria uma visita surpresa a Miguel. Chegou silenciosamente à casa do menino, sem alarde, apenas com o coração disposto a ser presença no momento certo. Quando Miguel abriu a porta, viu o bispo ali. Sem dizer uma palavra, Bruno o abraçou forte, como um pai que sabe exatamente o que o filho precisa. Filho, estou aqui. Você não está sozinho. Sei que está cansado, sei que as críticas doem, mas o Senhor jamais te deixará. E eu também estou com você. Miguel, com os olhos marejados, desabafou. Bispo, e se eu não for bom o bastante? E se eu falhar? O bispo segurou firme seus ombros e respondeu. Miguel, Deus não te chamou para ser perfeito. Ele te chamou para ser fiel. E isso, você já tem. Não se preocupe com o que dizem. Apenas continue sendo quem Deus te chamou para ser. Naquela noite, eles oraram juntos. E entre o som da chuva lá fora e o silêncio reverente no coração, uma nova força nasceu em Miguel. No dia seguinte, ele se levantou mais forte. Sabia que não estava só e que sua missão era muito maior do que qualquer crítica. Decidiu dar um passo de fé. Afastou-se por um tempo das redes sociais. Entendeu que, antes de lutar no mundo virtual, precisava fortalecer o próprio espírito. Com a sabedoria da mãe e o apoio silencioso, mas constante, do bispo Bruno Leonardo, Miguel encontrou forças para seguir. Porque, no final das contas, não é o sucesso imediato que Deus busca. É a perseverança em meio às dificuldades. E você, que chegou até aqui, já enfrentou dúvidas? Já teve que seguir em frente quando tudo parecia estar contra você? Compartilhe sua história. Pode ser exatamente o que alguém precisa ler para não desistir. E a história de Miguel ainda não acabou. Ele já não era apenas uma promessa local. Agora, um convite inesperado atravessava fronteiras. Uma conferência internacional, com líderes cristãos renomados e jovens de várias nações. E no centro de tudo isso, lá estava ele, Miguel Oliveira. Mas essa é uma história para o próximo capítulo. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e prepare-se. Porque o próximo milagre pode ser na sua vida. Havia chegado o momento que marcaria para sempre a vida de Miguel Oliveira, um convite internacional, um palco diante do mundo. Mas, com esse convite, vinha também um peso invisível, o tipo de responsabilidade que até os mais experientes hesitam em carregar. O bispo Bruno Leonardo, com a sabedoria de quem conhece as lutas e armadilhas do caminho, reuniu Miguel e seus pais para uma conversa séria. Miguel, você está preparado para isso? O mundo inteiro vai te observar agora, disse o bispo, olhando nos olhos do menino com a profundidade de quem enxerga além das palavras. Miguel, com o coração acelerado e os olhos brilhando de emoção, respondeu com a simplicidade que sempre o acompanhava. Bispo, eu sei que não sou perfeito, mas Deus tem me mostrado que, mesmo pequeno, eu posso fazer a diferença. Eu só quero pregar a palavra dele. E sei que o Senhor estará comigo. O bispo sorriu, tocou o ombro do garoto e disse, com a voz firme e carregada de verdade: Sempre estarei, filho. Mas lembre-se, não é o sucesso que importa. É a fidelidade ao chamado de Deus. Nunca perca isso de vista. E assim, o grande dia chegou. Miguel e sua família embarcaram em um avião rumo ao desconhecido, carregando mais do que malas. Levavam esperança, levavam fé, levavam uma missão. O evento seria transmitido ao vivo para milhões de pessoas ao redor do mundo. A ansiedade era como um vento forte soprando o coração de cada um deles. Na véspera da conferência, Miguel se afastou do burburinho e orou sozinho no quarto do hotel. Ali, no silêncio, fez sua oração mais sincera. Senhor, que não me vejam, que vejam apenas a Ti. Usa a minha vida, mesmo que eu seja pequeno. E então, chegou o grande momento. Miguel subiu ao palco sob uma calorosa ovação.
Mas ao olhar para a multidão, viu algo que o deixou ainda mais consciente da grandeza daquele instante. Não eram apenas jovens que o aguardavam, mas também líderes de grandes igrejas, pastores renomados, pregadores internacionais. Com um sorriso tranquilo, Miguel se aproximou do microfone e disse: "Boa noite, irmãos. Eu não sou nada, mas Deus me chamou. E é dele que quero falar hoje." A multidão silenciou como se o próprio tempo tivesse parado. Sem rodeios, sem discursos complexos, Miguel abriu a Bíblia e compartilhou o versículo que Deus havia colocado em seu coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Foi como se o céu inteiro descesse sobre aquele lugar. A atmosfera se encheu de uma presença espiritual tão intensa que até os pregadores mais experientes se emocionaram. Pessoas choravam. Mãos se erguiam em adoração. Não havia histeria, havia quebrantamento. O menino pregava, e o céu se manifestava. Quando Miguel terminou, a plateia não aplaudiu como em um show. O que veio foi um aplauso seguido de um silêncio reverente. Um silêncio que dizia mais do que 1000 palavras. Miguel desceu do palco e foi ao encontro do bispo Bruno Leonardo, que o aguardava nos bastidores. O bispo, com os olhos marejados, disse com um sorriso orgulhoso: "Miguel, você fez muito mais do que eu imaginava. Você tocou o coração de todos aqui." E com a mesma humildade de sempre, Miguel apenas respondeu: "Bispo, foi Deus. Eu só estava ali para falar o que ele queria." E assim, aquele pequeno garoto de fé gigante se tornou uma referência mundial. Pregou em países distantes, foi convidado por grandes igrejas, conquistou corações além das fronteiras. Mas, mais do que um menino prodígio, Miguel Oliveira se tornou um exemplo vivo de fidelidade, de superação, de um coração disposto a servir, mesmo diante das maiores adversidades. E com a mentoria sábia de bispo Bruno Leonardo, Miguel permaneceu firme, humilde e fiel ao propósito de Deus. E agora eu pergunto a você: você acredita que Deus ainda pode usar qualquer pessoa, independente da idade, das críticas ou das dificuldades? Se essa história tocou o seu coração, curta, compartilhe com seus amigos e escreva aqui nos comentários: Deus ainda usa os improváveis. Porque, no final das contas, Deus não está procurando perfeição. Ele está procurando corações dispostos a dizer: "Eis-me aqui." E quem sabe, o próximo a ser levantado não seja você.